Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Mirelle Ribeiro. E hoje, eu vim aqui para reapostar um conteúdo de redação militar, mais precisamente redações voltadas à Marinha do Brasil, ao CAP, porque eu tinha já postado um vídeo e ele não ficou tão bom, eu não sei o que aconteceu, no celular estava perfeito, quando passou pro YouTube ficou aquela papagaiada toda. E aí, como ia demorar um pouco a gravar, eu acabei deixando lá mesmo, do jeito que tava, feio mesmo. Hoje eu tô com tempo aqui de estar repostando e regravando esse vídeo. E para ficar, né, uma melhor visualização para vocês. Que daquela vez eu coloquei em PDF e quando eu fui colocar em paisagem, o negócio ali não ficou muito legal quando passou pro YouTube. E aí, ficou aqui dali. Mas aí, enfim, igual águas passadas, acabou, vamos, vida que segue, né? Vamos começar aqui. O que acontece? O curso Mike Bravo, sem fazer propaganda nem nada, enfim, teve uma iniciativa muito bacana de disponibilizar temas de redação, tá? Para o CAP e para o QTPA. Para o CAP, a temática disponibilizada foi a que a gente vai fazer hoje, que é sobre as escolas cívico-militares. A priori, quando eu dei uma olhada, eu falei, por que não fazer uma redação sobre esse assunto? Já que pode cair qualquer temática na redação da Marinha, qualquer temática mesmo. Quando a gente começa a fazer redação, a gente pensa, pô, não, vou estudar sobre. Eu quero entrar nessa instituição, então eu tenho que saber coisas sobre essa instituição. No caso, a Marinha. Então, vou procurar coisas sobre os navios, sobre os submarinos de propulsão nuclear que estão sendo feitos, a renda que eles oferecem para a região, a dinamização da economia, sei lá, disciplina, hierarquia, coisas mais voltadas mesmo à área militar. Quem nunca pensou nisso, né? Quem nunca achou que ia ser só sobre isso? Mas o caso que não é, beleza? A Marinha ela pode cobrar qualquer temática relacionada a atualidades e você tem que estar por dentro do assunto. Então, se você não tem muito embasamento, eu aconselho a você dar uma olhada no vídeo anterior que foi feito, que está aqui no canal, que foi dando algumas dicas iniciais de redação para aquelas pessoas que a priori não tem tanto conhecimento sobre o assunto, ou até mesmo você que está aí buscando algumas dicas aí extras, né, e tal. Bom, então o que acontece? Eles disponibilizaram essa temática, o curso Mike Bravo disponibilizou essas temáticas, né, das escolas cívico-militares, e eu me pus a fazer aí essa redação, e eles também disponibilizaram para o QTPA relacionado à Amazônia Azul. Então, se você vai fazer alguma, né, dessas provas aí, aconselho que você faça não só de uma, mas das duas, porque como eu falei, mesmo sendo nível técnico, nível superior, enfim, a temática ela pode vir tanto assuntos da própria instituição como assuntos de atualidades no geral, beleza? Vide aí o último concurso que teve, que falou sobre inovações e mercado de trabalho. E, enfim, até outros também que tiveram uma temática totalmente diferente da área militar, beleza? Então vamos conversar? Lendo a redação que eu fiz, tá? Vou mostrar aqui uma redação que eu fiz. É o jeito que eu faço redação, beleza? Não tô falando aqui, olha, só desse jeito aqui, que se você. Só desse jeito aqui, se você fizer, vai ter uma nota boa. Não. Tem gente aí que faz de outras maneiras. Mas essa aqui é a que mais me deixa tranquilo na hora da prova, tá? E que não requer, assim, tanta preocupação, tá? Pelo menos na minha opinião, beleza? Então, se você tem um jeito diferente tal, e quiser compartilhar, também pode colocar aí nos comentários, beleza? Vou colocar aqui o meu jeito que eu faço. Esse meu jeito aqui que eu faço aqui me deu uma nota relativamente boa. A minha nota não foi melhor porque na redação passada eu não me atentei a colocar, atrelar
mercado de trabalho com inovações, futuro. Porque acabei achando um tema muito ambíguo. Acredito que a maioria das pessoas, acredito não, só pela nota a gente vê que a maioria das pessoas muito provavelmente caíram nesse mesmo erro, né? De não conseguir falar sobre o futuro do mercado de trabalho. Até porque é bem complicado, né? Você falar sobre o futuro se você não tem muita ideia do que pode ou não ocorrer. Mas aí teve gente sim que tirou notas assim, excelentes, exemplares. E né, meus parabéns, porque realmente era uma temática chata de se tratar. Você não tinha que falar só de uma coisa, você tinha que falar de duas e atrelar, interligar essas duas coisas. Eu acabei falando das duas, mas eu não foquei tanto em futuro, então a minha nota acabou não sendo, sei lá, de 90 para cima por causa disso. Acabei ficando ali com quase 80 por ali. Então, enfim, o que que acontece? Essa redação, esse estilo de redação que eu vou estar trazendo para vocês, vai garantir esses 80 aí para vocês. Beleza? Claro, com um conteúdo senso crítico bacana, né? Mas é uma redação aí, um tipo de redação aí, um tipo de estrutura que traz um conforto, uma comodidade que você precisa na hora da prova, beleza? Então, esse é o meu jeito de fazer. Como eu até falei, uma das dicas de redação do vídeo passado era que você parasse de procurar estruturas de redação. Então, se você já tem uma estrutura que já conhece, enfim, que já domina, mantenha ela. E se você vê que ela está dando bons resultados, mantenha ela. Mas aqui é um novo tipo. Se você quiser dar uma olhada não só no tipo, mas na temática que eu trouxe, é interessante também, beleza? Então vamos lá, já falei demais. Vamos primeiro ler essa redação. A implementação das escolas cívico-militares era o tema aí que foi disponibilizado pelo curso Mike Bravo, beleza? Então vamos lá, o que eu escrevi? As escolas cívico-militares podem contribuir de forma positiva para com a formação social dos jovens. A prática da disciplina e a monitoria militar são alguns dos diversos benefícios que sustentam tal afirmativa e corroboram com a evolução educacional. De fato, o dever de seguir o pilar da disciplina fortalece o respeito mútuo. Essa afirmação pode ser observada quando se verifica que há um baixo percentual de mau comportamento, bullying e evasão nessas escolas que aplicam a gestão compartilhada. Portanto, é perceptível que a obediência às regras reduz as problemáticas acadêmicas e desenvolve uma sociedade empática. Ademais, o apoio dos militares da reserva, através do monitoramento, auxilia a gestão escolar. Diversos pesquisadores afirmam que o rendimento das escolas contempladas nesse projeto é superior ao desempenho das demais instituições não participantes. Logo, o suporte emocional e ético dos monitores para com os discentes evita as contingências nas aulas e amplifica o aprendizado. Diante dos fatos observados, o compartilhamento da gestão escolar traz benefícios para a juventude. Propor debates com os gestores públicos para a aceitação do projeto e transformar este em um plano de trabalho permanente corrobora com o desenvolvimento nacional sustentável. Dessa maneira, o país seguirá seu continuado desenvolvimento social. Beleza? Bom, o que acontece com essa temática, gente? Ela está relacionada aí às escolas públicas, beleza? Há uma parceria que as escolas públicas teriam, né? Vão ter com o Ministério da Defesa, tudo bem? O que acontece aqui que eu aconselho para vocês e o que eu fiz e o que eu dei de dica no vídeo anterior. Antes de mais nada, você tem que procurar informações sobre o assunto. Eu não sabia ainda muita coisa sobre essas escolas cívico-militares. Já tinha visto uma propaganda na TV, no canal aberto, sobre o assunto. Elas acabaram, assim, não sei se é porque eu não estou mais assistindo tanta TV aberta, mas eu não vejo mais tanto essas propagandas. Mas elas no começo do ano estavam passando com mais frequência. Enfim, é interessante você procurar sobre o assunto. Eu não sabia muita coisa, então eu acabei procurando vídeos. Só que acontece, quando você for procurar vídeos, na minha opinião, né, eu aconselho que você não procure vídeos ali de 5 minutos, 3 minutos sobre o assunto.
é interessante você pegar todo, né, um entendimento, toda uma linha de raciocínio naqueles vídeos que são entrevistas, que duram aí uma meia hora, né, 20 minutos, vídeos até de uma hora também, é interessante, porque ali você vai tirar todas as palavras, sinônimos, tudo que você quiser ali de ideias ali sobre aquele tema, você vai tirar desses vídeos ali que você viu, beleza? E vai ter uma ideia do que você vai querer colocar ali na sua redação, beleza? Porque você não pode sair colocando tudo que você achou interessante, né? Você tem que dar um corte aí para poder realmente trazer a nata da nata do que é interessante dessa temática para você, beleza? Bom, então eu acabei vendo 2 vídeos e o primeiro ele era bem mais, eu vou colocar os links, tá? Não se preocupe. E aí o primeiro ele era bem mais assim conceitual, bem mesmo assim o que é as escolas cívico-militares, beleza? Dando um resumo aqui para vocês, essas escolas cívico-militares, elas são projetos, como eu falei, de escolas públicas apoiadas pelo Ministério da Defesa. Esse Ministério da Defesa iria como é que eu posso dizer, alocar militares da reserva para essas escolas públicas que toparem esse projeto. E esses militares da reserva, eles iriam ajudar esses alunos de diversas maneiras, né? Tanto psicológicas, como éticas, como até mesmo só a presença militar nas escolas para prevenir, sei lá, enfim, vocês sabem o que acontece aí em muitas escolas públicas aí, né? Tem professor aí que tem medo de dar aula nessas escolas por conta aí da violência e tal. Então, só a figura do militar ali de maneira preventiva já evita esses atos, né, praticados. Então, os militares ali da reserva, eles estariam ali para diversas, né, finalidades. Mas, pelo que eu me entendi, a primordial delas seria de ter ali um suporte, né, com os alunos, tudo bem? Outro vídeo que eu vi, e esse aqui era um pouco mais, assim, para quem tinha já um pouco de conhecimento sobre o assunto, era sobre a mesma temática, obviamente, e tinha 3 pessoas, 2 delas concordavam com a temática das escolas cívico-militares e uma delas não concordava. Então é um debate interessante porque você fica vendo ali os pontos positivos e negativos da temática. Como eu falei, é bacana você ver os 2 lados da moeda e ter ali a sua opinião sobre o assunto, beleza? Para aí você tá trazendo aqui a sua redação, tá bom? Enfim, depois de ver esses 2 vídeos, aí eu tive ideias para trazendo aqui esse conteúdo aqui para vocês e esse tipo de redação, beleza? Então vamos lá. O que acontece? Vamos começar aqui, deixando aqui, né? Eu vou mostrar aqui para vocês algumas ideias aqui da redação, tá? Para vocês verem a forma que eu faço. O que acontece? A primeira parte você tem que colocar a sua, né, o seu tema, beleza? Na prova você não vai inventar um tema igual o Enem. Você não vai inventar o tema, tirar, enfim, da sua cabeça. O coordenador de sala, o fiscal da sala, ele vai colocar a redação, o tema da redação na lousa, tudo bem? Aí o que acontece? Nesse momento, teve muita polêmica nos grupos, enfim. Por quê? Na minha sala, a fiscal, ela colocou lá, escreveu a redação e disse que era para colocar em letra de forma somente, né, o tema da redação. O resto da redação, obviamente, ia ser em letra cursiva, como está previsto no edital, beleza? Então, mas a parte ali do tema tinha que ser em letra de forma e eles estavam dizendo que era uma orientação da banca, beleza? Bom, eu peguei e fiz, né, do jeito que eles solicitaram, mas posteriormente, quando a gente chegou em casa, não só eu como todo mundo que fez essa prova e estava nesses grupos, ficou com muita dúvida sobre isso. Por quê? Porque em alguns estados os fiscais não falaram nada.
E nos outros, como o meu, né, foi um dos, né, que falaram que era para colocar em letra de forma, em letra de imprensa. Nesse caso, eu aconselho você fazer o que o fiscal de sala está pedindo, porque ele é a figura da banca, né? Então, para resolver essa temática aí, é interessante você fazer o que o fiscal está pedindo e segue o baile, beleza? Bom, as coisas aqui que vão estar marcadas em verde, as frases, as palavras, vão estar relacionadas à tese ou a tópico frasal. Então vamos começar aqui primeiro pela introdução, que obviamente se está de verde vai ser a tese, né, na introdução, tá? Então o que essa tese ela vai vir trazendo? Essa tese ela vai ser aquela frase de entrada do seu texto, da sua redação, no caso. Aqui você vai dizer para o leitor se você concorda com essa temática ou não, beleza? Então, no meu caso aqui, eu coloquei que concordava e coloquei que as escolas cívico-militares podem contribuir de forma positiva para a formação social dos jovens. Então, eu já coloquei aqui uma frase dizendo que concordo com essa temática das escolas cívico-militares, beleza? Então, aqui, o que acontece? Quem está lendo esse começo aqui, o que ele quer ver daqui para frente? Ele quer ver os próximos parágrafos e, enfim, o desenrolar aqui dos fatos, todos relacionados a pontos positivos das escolas cívico-militares, tá? Então, quando você for fazer, digamos, você colocou uma tese positiva, não vai depois colocar pontos negativos, não, porque você já colocou na sua tese que você ia fazer sobre o ponto positivo. Então, continue desse jeito, beleza? Aí o que acontece? A tese é como se fosse ali o telhado de uma casa. Só que esse telhado de uma casa precisa dos seus pilares, beleza? Você, no caso aqui, os pilares seriam as temáticas sustentadoras. As temáticas sustentadoras, elas que vão direcionar o desenvolvimento da redação, tudo bem? E elas podem ser 2 ou 3, nem mais nem menos. Agora acontece o seguinte, se você escolher 2, fale das 2 e não só de uma. Se você escolher 3, fale das 3 e não só de 2 ou só de uma, beleza? Então, tudo que você se propõe a falar na redação, você tem que cumprir. Se você é aquele tipo de pessoa que coloca uma introdução e termina ela de forma interrogativa, né, como se fosse fazendo uma pergunta, no meu tempo de Enem eu fazia muito isso. Enfim, se você faz isso, você tem que responder essa pergunta na sua conclusão e, enfim, no desenrolar ali do desenvolvimento, tudo bem? Mas aqui no caso eu não coloquei. O que eu tô querendo passar aqui para vocês é o que? Você se compromete, quando você se compromete, né, e coloca as coisas dentro da redação, principalmente na introdução, você tem que falar sobre elas, tá? No decorrer da redação. Se você não falar, vai acabar perdendo pontos aí, tudo bem? Enfim, eu coloquei 2 temáticas sustentadoras, ou seja, eu coloquei 2 pilares para sustentar o meu telhado, que seria a tese, beleza? A tese é essa que eu fiz positiva. Então, o que está em cinza é o que eu coloquei de temática sustentadora. A primeira seria a prática da disciplina e a segunda seria a monitoria militar, beleza? O que acontece aqui? Quando eu fui escrever a redação a punho, e até uma observação, no final de cada parágrafo tem a quantidade de linhas que eu usei à mão mesmo para fazer essa redação, tá? No caso aqui, a minha introdução foi 5 linhas. O que acontece? Quando eu fui escrever a minha redação a punho, a primeira ideia veio sobre monitoria militar, que foi, a priori, eu tinha colocado a monitoria militar como a primeira temática sustentadora. E aí eu comecei o parágrafo de desenvolvimento falando sobre ela. Só que eu acredito que nessa redação a monitoria militar ela acabou ficando um pouco melhor do que o parágrafo do desenvolvimento sobre a temática da prática da disciplina. Então, o que eu fiz? Eu tentei criar uma crescente, beleza? Eu tentei criar um ápice
né, de entendimento, ou seja, começou baixo, começou ali, foi crescendo, chegou num ápice. E eu aconselho que você faça isso também, beleza? Às vezes você coloca tipo uma coisa muito boa para começar no desenvolvimento, aí o outro parágrafo você deixa mais ou menos, e aí o de conclusão fica pior ainda. Então é interessante você colocar isso numa crescente, beleza? Começa de um jeito, aí vai subindo aos poucos ali até chegar um pico ali, né, de informações assim muito boas, absurdamente boas, tá? Agora o que acontece? Como eu tinha primeiro falado de monitoria, quando eu fui falar sobre as temáticas sustentadoras, eu na introdução coloquei a monitoria primeiro, a monitoria militar. Então ficou, quando eu escrevi no papel, a monitoria militar e a prática da disciplina, e não como está aqui. Só que aí eu quis mudar, então eu coloquei do jeito que está aqui, a prática da disciplina e a monitoria militar. Se eu falei primeiro a prática da disciplina, então é interessante eu começar o parágrafo de desenvolvimento com a prática da disciplina. E o próximo parágrafo, que seria o terceiro no total, sobre monitoria militar, beleza? Isso é um detalhe, mas é interessante você seguir toda essa estrutura bem direitinho, porque eu já vi alguns comentários de professores que acabavam, né, a banca acabava tirando pontos por coisas bobas como essa, tá? Mas isso tudo ajuda ali no, como é que eu posso dizer, na dinâmica do texto e até mesmo ali no estilo dele, para deixar ele bonitinho e tal, beleza? Então, as minhas temáticas sustentadoras foram a prática da disciplina e a monitoria militar, respectivamente. Vou falar de cada uma delas nessa ordem, tá? Então, beleza. Aí, passamos para o segundo parágrafo, que é o de desenvolvimento. E ele está destacado de verde aí a primeira frase, porque é um tópico frasal, beleza? Esse tópico frasal, ele também tem que ser positivo, tá? Por quê? Porque eu já comecei a minha tese falando de maneira positiva. Então eu não posso, como eu já tinha falado com vocês, sair colocando fatos negativos aí sobre o assunto, tá? Porque eu já falei que queria falar sobre essa temática de forma positiva. É o que o leitor está esperando. Então eu coloquei um tópico frasal positivo sobre a prática da disciplina. O dever de seguir o pilar da disciplina fortalece o respeito mútuo. Eu acabei repetindo disciplina e mudei aí as outras palavras que estavam em torno dela, tá? Mas assim, é interessante você acabar não repetindo tanto uma mesma palavra, como vocês bem sabem, bem sabem. Só que acontece, eu queria trazer, retomar a minha temática sustentadora de uma forma que não ficasse vago qual é a temática sustentadora que eu estou falando, tá? Então eu acabei repetindo aí, só que as palavras no entorno eu não coloquei prática, eu coloquei o pilar da disciplina. As palavras do entorno, elas acabaram mudando, e isso já dá uma disfarçada de você ter repetido a palavra, tá? Enfim, e aí eu coloquei esse tópico frasal de uma maneira positiva, beleza? E retomando a minha temática sustentadora que eu quero tratar nesse parágrafo de desenvolvimento, beleza? E o que acontece? Essa parte em rosa aí é toda aí a parte de desenvolvimento mesmo, né? Que sustenta o tópico frasal, beleza? E aí eu coloquei, essa afirmação pode ser observada quando se verifica que há um baixo percentual de mau comportamento, bullying e evasão nessas escolas que aplicam a gestão compartilhada. Ou seja, eu sustentei o meu tópico frasal, beleza? E aí o que acontece? Essa parte em preto, eu coloquei uma mini conclusão do parágrafo, porque todo parágrafo que você faz depois do desenvolvimento tem que ter uma mini conclusão. Até mesmo a conclusão, o parágrafo da conclusão tem que ter uma mini conclusão, beleza? Então, eu coloquei de mini conclusão, portanto, é perceptível que a obediência às regras reduz as problemáticas acadêmicas e desenvolve uma sociedade empática, beleza? Bom,
a priori, né, eu coloquei que o respeito mútuo é fortalecido com o pilar da disciplina, e depois coloquei uma observação de que havia um baixo percentual de mau comportamento, bullying e evasão. Uma coisa talvez possa a priori não parecer com a outra, mas eu consegui interligar o tópico frasal com essa temática que eu sustentei na conclusão. Por quê? Porque eu disse que a obediência às regras, ou seja, a obediência à disciplina, reduz as problemáticas acadêmicas, que foi o que eu estava aí tratando, sustentando esse meu tópico frasal, beleza? Bom, aqui eu acabei fazendo as 6 linhas a punho, tá bom? E aí o restante dos outros parágrafos todos foram 6 linhas, tá? Bom, agora vamos para a próxima temática sustentadora, que seria a monitoria militar. Aí eu coloquei de tópico frasal, e tem que ser positivo, que o apoio dos militares da reserva, ou seja, a monitoria, né, através do monitoramento, aí em vez de colocar monitoria, eu coloquei monitoramento, auxilia a gestão escolar. Beleza, esse foi meu tópico frasal positivo. E aí eu tenho que sustentar ele. Diversos pesquisadores afirmam que o rendimento das escolas contempladas nesse projeto é superior ao desempenho das demais instituições. Olha só, então eu falei que realmente ter uma monitoria militar era importante, foi meu tópico frasal. E eu sustentei isso dizendo que as escolas que possuem que fazem parte desse projeto, elas têm notas, né, rendimento melhor do que as escolas públicas que não estão contempladas no projeto, beleza? Sustentei esse tópico frasal positivo e coloquei uma mini conclusão. Logo, o suporte emocional e ético dos monitores para com os discentes evita as contingências, né, possíveis, problemáticas que possam ocorrer nas aulas e amplifica o aprendizado, ou seja, menos problemas, né? Quando eu tenho menos problemas em sala de aula, eu consigo fazer com que o aprendizado cresça, beleza? E era até uma pergunta do segundo vídeo, o entrevistador ele acabava perguntando para todos, né? Porque eram 3 entrevistados. Por que as escolas cívico-militares elas tinham um melhor rendimento? Por que elas obedeciam às regras mais do que as escolas públicas que não estavam contempladas no projeto? E eu achei interessante porque ele tinha falado sobre isso e eu acabei colocando um pouco aqui, né? Que ele falava que os dois, né, que eram a favor, falavam que só ter a figura dos militares fazia com que o rendimento dos alunos melhorasse. No tocante àquelas escolas assim são mais problemáticas, né, que tem alunos mais problemáticos, tá ok? E no tocante às regras, ele falava que quando você matricula esses alunos, o pai, a mãe e o aluno, eles têm que assinar um termo, estão cientes que tem que seguir aquelas regras, o que não ocorre muito nas escolas públicas, né? Você ali matricula a criança, beleza, assim, às vezes recebe algum panfleto, alguma coisa, mas assim, sabe, não é uma coisa que é conversada abertamente, diretamente com o aluno e com o pai e com a mãe, beleza? É mais uma orientação super básica. Então aqui nas escolas cívico-militares não, eles querem deixar muito claro que deve sim obedecer às regras, tá? No caso aí, caso não, eles tentam aí, né, fazer com que esses monitores militares consigam resolver essas problemáticas através da conversa, tá? E evita que os professores gastem, né, tempo resolvendo problemas ao invés de passar conteúdo, tá bom? Enfim, é isso aí. Que eu achei interessante, acabei colocando aqui. Beleza, agora vamos para a conclusão. Aí eu coloquei, né, que eu repeti esse tópico em vez de aqui, eu repeti a minha tese. Se vocês deram uma olhada no slide anterior, e a gente vai olhar, a minha tese foi positiva, esse primeiro parágrafo aqui, a minha tese foi positiva
E eu falei o quê? Que as escolas cívico-militares podem contribuir de forma positiva para a formação social dos jovens. E aqui no parágrafo da conclusão, eu repeti a minha tese, só que, claro, parafraseando a mim mesma. Eu coloquei: o compartilhamento da gestão escolar traz benefícios para a juventude. Se você pegar essa frase e analisar com a outra, fala a mesma coisa. Só que uma foi escrita de um jeito e essa aqui foi escrita de outro jeito. Então, o intuito daqui é você fazer isso mesmo na conclusão, repetir a sua tese. Por quê? Porque você quer retomar aquilo que você falou, tá? Então, diante de tudo que a gente já viu sobre essa temática, eu repito a minha tese, reafirmo ela, e aí eu coloco em amarelo aqui a minha, como é que eu falo? O que que vai ali, o que que eu aconselho ali, né, a tá mudando na minha conclusão, né, sobre essa temática, para aquilo dali ser amplificado, para aquilo dali ser melhorado, né. Esses aqui seriam aqueles tópicos de intervenção no tema, de acordo com a minha opinião. Então, como é que isso aqui poderia melhorar? Ou, enfim, se aquilo ali pode ser mantido, já tá bom, então mantém, tá? Se já tá bom uma coisa, você bota aqui na conclusão que você tem que manter essa coisa. Mas se você acha que pode melhorar, aí você coloca uma intervenção de pontos positivos para poder melhorar essa temática. Então eu achei que podia melhorar, porque essa temática, esse projeto, ele, ao meu ver, é positivo, ele traz aí bons frutos. Então, acontece que nos vídeos eu vi que essas escolas públicas, elas escolhem, tá? Se vão fazer parte do projeto ou não, atrelado aí, né, ao governo e tal. E nem todas as escolas públicas estão fazendo parte desse projeto, beleza? Algumas sim, outras não. Então, o que eu falei? Que propor debates com os gestores públicos para a aceitação do projeto e transformar esse em um plano de trabalho permanente corrobora com o desenvolvimento nacional sustentável. Por quê? Porque esse projeto ele acabou nascendo com o governo Bolsonaro. E não é uma... Como é que eu posso dizer? Não... isso não quer dizer que ele vai acabar passando para os outros governos, tudo bem? Como, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, né? o Bolsa Escola. Esses são projetos que eles acabaram criando raízes, né? E que vieram de outros governos, tudo bem? Fiéis veio de outro governo, mas que eles acabam se perpetuando porque eles são projetos aí que impactam muito positivamente na vida aí da coletividade em geral. Então, e tem grande aderência, né? Por conta dessa grande aderência, há uma necessidade de, mesmo que mude o gestor público, continue o projeto. E o meu entendimento foi esse, que eu acho que que essa temática ela é boa, que ela deveria ser esse tipo de projeto que consegue se perpetuar. Então, por isso que eu falei que seria interessante propor debate com o gestor público para ter uma aceitação desse projeto, tá? E transformar ele em um plano de trabalho permanente, justamente porque eu acredito que isso ia melhorar o desenvolvimento nacional sustentável, melhorar enfim, a vida, né, dessas famílias e tal. Porque o estudo, vocês bem sabem que muda vidas, né? E aí o que acontece? Como eu falei com vocês, até mesmo na conclusão eu tenho que colocar uma frasezinha de mini conclusão. Só que essa que tá em preto aqui, o que acontece? Eu tenho que fazer com que ela tenha um impacto no leitor, porque é a minha frase final. Então eu tenho que gerar um impacto, beleza? Tem que ser uma frase de impacto, de fechamento. Mas o que acontece aqui? Não coloque clichês, tá? Sei lá, é isso aí, Brasil, bola pra frente, ordem e progresso, enfim. Não fale sobre essas coisas clichêzonas de introdução, tá? Tente criar o seu próprio impacto e fechamento, juntamente impacto com fechamento
nessa minha conclusão do parágrafo da conclusão, tá bom? Então eu coloquei que dessa maneira o país conseguirá seu continuado desenvolvimento social e fechei toda a conclusão, não só a conclusão, né, como a redação inteira, beleza? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês, né, acharam bacana aqui esse tipo de conteúdo, peço o like de vocês, aquele like que só você pode dar e que pra mim é muito gratificante, beleza? Peço desculpa aí pelo vídeo anterior, né, o primeiro vídeo não ter sido aí o esperado, né, de qualidade de imagem, mas de informação ficou a mesma coisa, tá? Obviamente eu acho que eu acabei falando um pouco mais lá, eu tenho que aprender ainda, né, a falar um pouco no YouTube, a maneirar e escolher as informações necessárias. Eu reconheço isso, mas eu falo demais. Enfim, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, por favor. Se inscreva no canal também, que isso ajuda. A gente tá aí com a nova meta, 100 inscritos. Beleza? Estamos na metade aí do processo, então ajuda aí, tá bom? Forte abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.